Olá, saudações aqui em nome do nosso educandário Leon Denis. Eu sou Douglas, tarefeiro da casa, e estou aqui para te acompanhar em mais um vídeo, em mais uma edição do nosso Evangelho no Lar, que é feito aqui pelo nosso Centro Espírita o Educandário Leon Denis, a cada 15 dias com um vídeo novo no nosso canal do YouTube, vai também para nossas redes sociais, e você, claro, pode compartilhar com quem você quiser, tá bom? Então, muito obrigado, pela sua conexão aí de energias, de alma e conexão, através da tecnologia aqui também. É muito importante sempre ter você aqui conosco, e a gente lembra, que se você tem alguma sugestão, se você tem algum comentário, deixa pra gente, porque a gente está aqui para tentar melhorar sempre, não só como pessoa aqui nesse trabalho, aqui nesse mundo, nessa oportunidade, mas no geral também aqui nessa questão dos recursos, nessa questão, do próprio vídeo, do conteúdo e tudo mais, tá bom? Então, realmente, se tem algo aí de benéfico para nos dizer, por favor, tá? Estamos aqui à disposição, ok? Aqueles recadinhos super básicos e necessários antes da gente iniciar, que quem nos acompanha, já está acostumado, mas não posso deixar de colocá-los aqui em pauta, que é sobre o número da nossa edição. Esse evangelho é o de número 146. E eu sempre falo isso porque caso você esteja chegando aqui pela primeira vez, saiba que existem aí esses 145 que você pode assistir ou não, tá? Não são conectados, não é uma sequência, mas estão à nossa disposição realmente, tá? E esse é o número 146. Eles ficam lá no nosso canal do YouTube, Educandário Leon Denis, tem um S aí no final, tá bom? Educandário Leon Denis, E nas nossas redes sociais também do Educandário você encontra, tá? Já aproveito também para falar lá no YouTube, gente, tem as palestras, tem outros conteúdos também, porque toda quarta-feira, às 19 horas, às 7 da noite, começam, a gente tem palestras presenciais, na nossa sede aqui em Tijucas, nós temos palestras presenciais toda semana, toda quarta-feira às 7 da noite com um tema diferente. Fica o convite para você comparecer, para você participar, para quem não conhece, ainda a doutrina espírita, e claro também, para depois você compartilhar, rever aquele conteúdo que você quer, porque todas elas vão parar nesse nosso canal do YouTube, tá bom? Também eu lembro a vocês do seguinte, vida real. O que eu quero dizer com isso, Hoje, especialmente, eu estou aqui gravando, gente, está ventando bastante, Começando o inverno, que eu não posso reclamar, amo, acho maravilhoso, mas bastante vento, Aquele vento, que vem assoviando, assim. Então tem bastante, batendo coisa às vezes, tá? Também passarinho que canta, carro que passa, cachorro que late, a vida acontecendo, Então, não vou ficar parando o vídeo, não vou ficar editando, para ter esses cortes. Afinal de contas, a gente está aqui para focar. Então, se acontecer, aconteceu, mas a gente segue em frente, que é o mais importante, tá? Também outro recado é aguinha para ser fluidificada. A sua já tá por aí? Eu tô aqui, com a minha canequinha que eu adoro. É tradicional aqui na minha casa, mas você pode ter a sua garrafinha, a sua jarra, tá? Pode ter aí o seu copinho, o recipiente que lhe for mais conveniente. Não pode faltar essa água, porque ao final, na nossa prece de encerramento, a gente roga, pela fluidificação dessas águas, tá bom? Já tô com o meu evangelho aberto, aqui, que eu sempre abro ao acaso, mas antes de iniciar a nossa gravação. E agora, de fato, a gente pode começar. Vamos para a nossa prece de abertura. E aí, sentindo o som dessa música, a gente vai desacelerando, vai nos reconectando com o nosso interior, e as visões desse mundo real, elas vão se dissipando para que a gente abra agora espaço para as interpretações, para as subjetividades da vida, para o aprendizado, para o amor e tudo aquilo que nos faz bem. Mesmo aquilo que não temos o conhecimento de que nos faz bem, abrimos espaço e o nosso coração
para essas boas energias que são preparadas pela equipe espiritual antes mesmo de chegarmos, antes mesmo de estarmos aqui e pensadas com tanto carinho para cada um de nós. Aproveitemos para agradecer o mínimo, o básico, aquilo que parece tão banal, mas que sabemos lá no fundo, ou mesmo sem ser tão profundamente assim, fazer toda a diferença na nossa existência. Então, repletos de todo esse sentimento e renovação, iniciamos esse Evangelho. Gratidão e que assim seja. E, iniciado então, feita a nossa prece, eu tenho algo aqui, gente, muito importante, caiu lá no nosso capítulo 12. Vingança. Então, gente, eu estou lá no capítulo 12, amai os vossos inimigos, item 9, a vingança. Vou fazer a leitura aqui como de costume, né? Você que quer acompanhar aí pelo seu evangelho, fica à vontade, tá? Dá um pause aqui, vai lá. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Item 9, a vingança. Depois a gente faz aquela reflexão, é claro. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros, que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirma espírita. Vingar-se, vós sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar a sua paixão, sua cólera e seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma-lhe emboscadas odiosas e lhe derrama chegada a ocasião. O veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca. Então, em sua honra e em suas afeições, não recua diante da calúnia, e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar rostos frios onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. O covarde que se vinga é 100 vezes mais culpável do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta de rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens. Para trás, com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa, no futuro, ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Essas palavras, né, gente, são precisamente, né, instruções dos espíritos, essa aqui mais precisamente do Hugues Olivier, né, de 1862,
E veja só, né, gente, 1862, ele falando em todas essas questões, né, de que não tem como, não é possível que um espírita realmente faça essa situação, né? Eu tô vendo aqui se tem mais algum ponto que eu... Não, é isso mesmo, né? Depois já começa outro texto. Começa o texto sobre o ódio. Mas isso, gente, naquela época, pensem, né? Então imaginem vocês que hoje ainda há muita vingança, ainda há muito esse desejo de vingança. Então, que pode ter diminuído, como ele dá o exemplo ali realmente da questão dos duelos, né? Que a gente tem de forma muito comum na era medieval. Só que com a tecnologia a gente vê muito mais a covardia no homem. Por quê? Com a descoberta da pólvora, com a descoberta das armas de fogo, né, a confecção e a propagação delas, o que acontece, né? Eu tenho o poder de me vingar, o poder de ser letal, sem nem precisar chegar perto de você. Então, querendo ou não, isso aumentou a covardia do homem, porque querendo ou não, né, quando se fala nesses duelos lá historicamente na Idade Média, eu preciso me aproximar, porque eu tenho uma arma branca, eu tenho uma lâmina, geralmente de alguma forma, né? E eu não consigo atacar isso à distância, eu preciso realmente me aproximar. Só que depois, com essa tecnologia, né, o homem vai ficando ainda mais covarde. Então vejam, né, eu estou dando isso, gente, aqui como situação, porque vejam que quanto mais a tecnologia avança, parece aquela questão, né, de que a moral não está acompanhando o conhecimento. Então, quanto mais eu avanço em questões tecnológicas, quanto mais o conhecimento da humanidade progride, mas a questão moral parece que não. Parece que ela regride. E nesse caso, né, aí, especificamente que eu falei da pólvora, da arma de fogo, ajuda, né, esse conhecimento usado para o mal, porque ele não foi feito para isso, certo? Mas aí o ser humano, com a sua inteligência e o seu livre-arbítrio, deturpando o real significado, o real objetivo disso, vai lá e transforma em outra coisa, daí isso acaba auxiliando nessa deturpação também, nesse desvio da sua conduta moral. Né, nesse desvio aí das suas leis divinas, das suas leis naturais, certo? Então uma coisa acaba contribuindo, né, porque nós fazemos isso. Não, né, que nasceram com esse propósito, mas nós acabamos fazendo isso, né? E ainda existe, né, gente, muito esse sentimento. Faça a reflexão. Porque quando a gente fala de vingança, não é, gente, essa vingança apenas que a gente vê em filmes, né? Que é trama, é roteiro de todo um filme. Tá? A gente está falando de pequenas coisas e aí cada um, né, sabe a cruz que carrega. Cada um tem os seus males e as suas dificuldades. A de ninguém é igual e não dá para comparar de ninguém, porque só você sabe da sua e só você passou pelo que você passou, né? Então não dá para ficar dizendo, aquilo ali não é nada. Eu já suportei muito mais do que isso. Você não é aquela pessoa, você não tem os mesmos sentimentos, não faça isso consigo mesmo e muito menos com o outro, né? Porque você não gostaria que fizessem com você. Então diminuir as suas dores, né? Diminuir o seu sofrimento, certo? E claro que algumas pessoas, né, precisam ter um choque muitas vezes de realidade para poder aprender algumas coisas, mas aí é outro patamar, é outro assunto, é outra história, vamos dizer assim, tá? E aí, gente, quantas vezes no dia já parou para fazer aquela reflexão, né, como faz Santo Agostinho, né, de refletir sobre o seu dia, né? Quantas vezes, quantos dias você já conseguiu ir dormir sem ter tido o mínimo do sentimento de vingança, da vontade de se vingar? E quando eu falo isso, gente, é aquela situação realmente de dar o troco. Não é essa situação, como eu acabei de dizer, né, cinematográfica, essa situação monumental, gigantesca, né, de megalópole, de que, nossa, você vai movimentar multidões. Não. Aquela situação de simplesmente, foi feito para mim, então eu vou lá e fazer para o outro, né? A gente tem muito isso, né? Acaba, ainda enquanto criança, principalmente, né? Você vê muito isso dentro das escolas, né? Vou dar mais uma vez exemplo de professor, me desculpem, né? Mas é um pouco da vivência que eu tenho. Mas o aluno vai lá e esconde o lápis do outro. Gente, o ímpeto mínimo, e isso é instinto, é instintivo, é lá daquela parte animalesca que nós viemos há pouquíssimo tempo.
Então não se culpe tanto por isso. Se culpe por dar voz a esse instinto. Se culpe por realmente dar espaço para que esse instinto seja concretizado, para que essa ação, né, para que esse pensamento vire ação. Aí sim, é o seu livre-arbítrio deixando isso, tá? Mas a partir do momento que ele é um pensamento e se dissipa e que ele não vira uma ação, está dentro do nosso processo de evolução. Está dentro, tá? Então, o ímpeto mínimo dessa criança que teve seu lápis escondido é ir lá e esconder o lápis quando ele sabe, né, quem foi, certo? E claro, né, mais uma vez vamos apelar para a mídia, né? A gente tem as situações midiáticas ainda muito desenvolvidas em cima disso, né? Como eu falei, são tramas enormes, né? Uma novela onde alguém prejudica o outro e o clímax da novela é, de fato, aquela pessoa vir e dar a volta por cima, se vingando de todos que a prejudicaram. Claro, né, gente? Então, nós somos motivados por isso também, né? Só que a gente tem que esquecer, a gente não pode esquecer, aliás, é da justiça divina. Que aqui na Terra, ok, as coisas não são no nosso tempo, as coisas têm todo um trato particular, mas a justiça divina, ela não falha. Então, né, deixo aqui para você aquele exercício realmente, né, que, confesso, eu deveria praticar mais também. Quando surgir aquele ímpeto de vingança, que é essa coisa instintiva, essa coisa até mais ágil muitas vezes do que o seu pensamento, né? Vamos colocar aí o hábito, gente, de parar sabe aquela coisa de respirar, né? Respirar fundo 1, 2, 3, 4, 5 mil vezes, né? E não fazer igual. E orar. Ai, parece tão bobinho, né? Ai, vou orar por essa pessoa. Sim, porque é o melhor que você pode fazer por ela e por você mesmo. Porque a justiça divina não vai falhar. Essa pessoa que faz mal para o outro, gente, isso vai voltar. Isso vai ter, né, uma situação. E aqui eu não estou falando nessa sede de ai, tomara que aconteça. Porque até quando a gente faz isso, a gente está tendo o desejo de vingança, tá? Quando a gente faz essa torcida, ai, não, Deus que me perdoe. Mas se acontecesse tal coisa, sim, e tá aqui, ó, na sua mente, já. Entendeu? Então faz uma oração para que essa pessoa se encaminhe, para que tudo se resolva com ela, porque ela tá se perturbando, tá perturbando você, e aí vira aí um ciclo, vira realmente uma cadeia, né, de negatividade, de pensamentos muito ruins, né? Então não só parece, é muito difícil, mas a gente precisa mudar essa conexão, essa nossa sinapse com a espiritualidade, tá? E, claro, né, quem sou eu para falar, né? Mas aqui, ó, no planejamento, tá tudo certo. Vamos agora para a nossa oração e finalizar então esse evangelho. Lembrando bem, né, que se você tem mais o que falar aqui, gente, por favor, não parem por minha causa, tá? Continuem aí realmente, né, porque aqui, como eu sempre gosto de dizer, é um despertar. Só isso. Nos encaminhando então para a finalização desse evangelho. Primeiramente, te agradecemos pelas inspirações, pelas intuições, todas as reflexões e as ideias que vieram à nossa mente nesse momento tão particular, nesse momento tão íntimo de autoconhecimento, em que eu me dou e recebo também todas as questões que foram confeccionadas, que foram delineadas para que a gente possa alcançar um pouquinho mais esse passo da evolução. Rogamos então pelas águas também, que sejam fluidificadas, que recebam os conteúdos vindos de Ti, ó Pai, através da espiritualidade, e que isso possa ser auxílio pleno na nossa caminhada, seja ela qual for o destino. Mas Tu sabes, e nós entregamos a Ti o nosso coração, os nossos anseios, para que tudo isso seja tratado dessa forma, através de mais esse instrumento de cura. Agradecemos também pelo nosso dia a dia, agradecemos também por aquilo, né, mais uma vez, que nem temos noção de que faz a diferença, mas que faz realmente a diferença na nossa caminhada, na nossa trajetória. E que possamos ter dias, né, de plenitude, de muitas conquistas, de muito aprendizado, sempre, sempre, sempre dentro do Teu sublime amor. Gratidão
e que assim seja. Não esqueça de tomar um golinho aí da sua água, de compartilhar. E é isso, gente. Muito obrigado. Esse é o nosso Evangelho no Lar aqui do Educandário Leon Denis, esta edição de número 146. E daqui a 15 dias, daqui a 2 semanas, eu volto com mais um vídeo para você. Muito obrigado e até lá.